Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Já estamos ao vivo então com meu amigo doutor Egnaldo Pinheiro. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo isso, pastor Elber. Bom, são 10 horas e 7 minutinhos e por aí, como é que tá, meu irmão? Como é que tá Samambaia, Síria aí? Tá chovendo por aí ou não? Tá não, né? Não, tá o tempo um pouquinho fechado, mas tá ótimo. Um clima ameno. Choveu, acho que foi ontem um pouquinho, né? Eu tô até perdendo a conta quando chove, assim. Eu vejo que chove. Aí, tá vendo? Um dia desses estávamos todos nós aqui pedindo, implorando por chuva, né? Agora já estamos, como diz lá no meu Pará, já estamos pavulosos, já estamos dizendo que perdemos a conta, não é? Olha aí, ó. Tá certo, então. O regionalismo aí, isso é muito bom. Então, com certeza. Bom, são 10 horas e 7 minutinhos, já estamos ao vivo com o doutor Egnaldo aqui na rede. Avisa todo mundo, meu irmão, que já começou aí o nosso No Divã da Rede hoje, o assunto de hoje, cuidando da saúde, né, doutor Egnaldo, com um olhar na juventude. Os meninos de hoje acham que são de ferro, hein, doutor Egnaldo? Os daqui de casa mesmo, meu Deus do céu, gostam dos hambúrgueres da vida, gostam dos refrigerantes da vida. A gente tem que estar no pé aqui da galera, lembrando para eles que não é mais como antigamente. Antigamente as coisas eram menos... tinham menos composições químicas e tal. E é engraçado, viu, né, doutor Egnaldo? Eu vou esperar o senhor fazer aí a tua introdução ao assunto, mas e aí o senhor já emenda com essa introdução sobre alimentação. Eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre isso. A alimentação influencia também como é que eu posso dizer? Na saúde emocional das pessoas? Influencia sim, pastor Elber. Rapaz, como que a gente precisa observar, porque também tem a questão das compulsões, né? Então a gente precisa estar atento em relação a isso. Então, tudo que vai funcionar no organismo de uma forma geral. E aí, como o pastor já iniciou falando, já deixa eu dar um bom dia a todos os nossos ouvintes que estão aí na Rede 316, e os que já chegaram aqui, vão lá dar o seu like, é muito bom estar com você aqui e poder bater esse papo. Daqui a pouco o pastor Elber vai estar falando quem que está aqui conosco, né? E com esse olhar hoje, a gente tem trabalhado o cuidado da saúde mental, e hoje com foco na juventude, né? Só que quando a gente fala na juventude, pastor Elber, a gente pega um pouco da infância, pega de 10 anos para frente, e aí como o pastor já foi falando sobre, e trouxe a questão da alimentação, me veio logo à memória o seguinte, né? Quando falou só não é igual antigamente. A realidade é que no passado havia, e em alguns lugares ainda tem, né? Havia aquela questão, a tecnologia assim, a gente falava um poucos dias atrás, de 20 anos para cá, vamos colocar 25 anos para cá, a tecnologia deu esse boom, aquela correria, e aí o que acontece? Começamos a ficar mais sedentários, né? Sedentarismo não é só para pessoa de uma certa idade, que nós vamos falar da saúde mental em relação à maturidade semana que vem, né? Mas o que acontece? Nós observamos que os jogos eletrônicos, que já interferem, muitas coisas vão interferindo, e a questão da alimentação é um dos casos, que você se alimenta e não queima energia, né? Você se alimenta, mas não está fazendo exercício, então entra a alimentação, como o pastor já falou, entra exercício físico, uma boa leitura. O que a gente está observando? Ontem mesmo eu estava vendo alguma coisa sobre, uma reportagem, rapidamente, que estava falando sobre a questão dos jogos, né? Então, assim, hoje a questão que vai mexendo tanto com a saúde mental, que a pessoa está tão presa, e aí vem a saúde física, né? Claro, você, um tempo atrás, a gente estava vendo ali, você está o tempo todo aqui com o celular, e a tendência nossa é aquele peso enorme, né? E ali você vai ficando corcunda, vai ficando... E assim, antes você exercitava tudo isso. Então, como que tudo isso vai envolvendo, vai mexendo, e a gente precisa estar atento, porque a partir de uma certa idade, é claro que vem uma influência de alguém que vai estar orientando, e aí parece que é tudo tão comum que a criança já é expert, não estamos negando a questão da tecnologia nesse tempo,
que é diferente de uns tempos atrás, mas o que nós observamos que algumas coisas que vão sendo, que elas estão vendo, o que ela está vendo, o que ela está vivenciando, como é que ela está trabalhando o seu conceito, o seu crescimento, o emocional, o relacional, tudo isso mexe com a saúde mental, e aí nós vamos colhendo as consequências, porque tudo que vai desde a infância vai interferir na juventude e daí em diante até chegar à maturidade, pastor Elber. Então, a saúde mental, ela precisa ser trabalhada também, e antes, deixa eu só dar um toquezinho aqui, né, lembrando nessa rede, que é uma rede cristã, evangélica, uma missionária, né? Então eu posso usar a Bíblia também, e aí a gente vai encontrar que lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, né, quando Deus fala para Moisés orientar o povo, né, passar ao povo, ele falava que ele deveria instruir a criança, falar para ela, né, inculcar na mente tudo aquilo que aconteceu, que vivenciou, ou seja, chamar a criança para perto, contar a história, conversar com ela. Então, quais são a informação, a história de vida? E aí, quando chega na juventude, que a gente pergunta quem é essa pessoa, qual a referência que ela tem, às vezes ela não consegue se encontrar. É aonde vem os problemas emocionais, muitas vezes, pastor El. Só para a gente começar. Muito bem. São 10 horas e 13 minutinhos em Brasília, 10 e 13 na nossa capital. Então, gente, olha, nós continuamos aqui no mês de outubro falando, né, sobre o cuidado da saúde e hoje aqui com um olhar na juventude. Doutor Aguinaldo, o senhor acha que, o senhor até comentou, fez um breve comentário aí, mas o senhor acha que hoje nós temos mais problemas, eu posso dizer, psicológicos, né, ou emocionais, não sei como é que o senhor avaliaria, não sei como é que o senhor poderia classificar isso, né? Mas hoje eu só acho que a gente tem mais do que há uns 10 anos atrás e tal, ou não, ou é porque hoje a ciência está mais evoluída e consegue descobrir mais, ou trabalhar mais, né, principalmente sobre transtornos. Vamos observar que, assim, falando a grosso modo, falando de forma generalizada, né? É um combo de questões aí, é um combo de situações, vamos observar, né? Porque hoje você tem um olhar mais focado na questão da saúde e há uma abertura maior, né? A própria ciência, o desenvolvimento, a tecnologia que traz luz para que se desmistifique e tire aquele preconceito que ainda existe, mas é observado com um olhar mais claro. Mas vamos observar ali algumas coisas. Você olha um adolescente, uma criança, começando da criança, adolescência, e que ele é muito estimulado pela tecnologia e pouco exercício, né? A gente vai observando que muitas vezes os mesmos problemas que víamos há um tempo atrás, que tinha um tipo de correção, né, e de limite, nós vemos hoje estourando na juventude jovens que são intolerantes ao não, a um limite, e às vezes não consegue se relacionar com o outro, porque a maior parte do relacionamento, e o pastor sempre fala sobre isso aí, né? Que muitas vezes a pessoa tem uma rede de amigos, ou vamos dizer, uma rede de seguidores, de conhecidos, mas não tem um relacionamento de um bate-papo, de conversar com um colega, de poder interagir. E aí, às vezes, a gente vê aquele isolamento, o isolamento social, o isolamento emocional, várias circunstâncias. Então, muitas coisas vão acontecendo, né? Quando a gente fala hoje que tem, né, o bullying e o cyberbullying, né? Antes não tinha o cyberbullying, mas tinha o bullying. E, na verdade, o bullying a gente quase não levava ele muito a sério, porque se você sofreu bullying na escola, chegava em casa chorando, o pai, naquela época, fazia o quê? Ele chegava para você e te ensinava a lidar com essas circunstâncias, né? Então, assim, chegamos num momento em que o jovem, a criança, às vezes até chega numa certa idade, seus 17, 18 anos, a sensação que a gente acaba encontrando é que ele não sabe lidar
com os nãos da vida, as dificuldades que a vida impõe, as limitações, e ele não sabe, às vezes, lidar justamente com o limite. Então, não foi aprendido. Tudo que ele queria, ele tem. Vamos, não demonizando, não colocando que a tecnologia que está errada, tá? Mas, assim, quantos que conseguem, quantos que sabem o seu limite, por exemplo, não entrar numa angústia por causa de uma dívida, por causa daquilo que ele foi sendo envolvido ali e vai mexendo com a internet, eu posso comprar, eu posso fazer. E hoje até falando da compulsão de jogos que está sendo induzida achando que a pessoa ela está achando que ela não vai ter problema ali, ela vai conseguir, e aí acaba incentivando e a pessoa acaba sendo um jogador compulsivo através de jogos da internet. Tudo isso vai se envolvendo. Antes você fazia o quê? Você tinha um tempo, e a gente sempre fala isso, qual é o tempo que você para o pai para estar conversando com o filho, batendo aquele papo, sentando, né? Eu lembro de um tempo atrás que eu tive numa evangelização, programação evangélica mesmo, numa cidade do sul, e aí onde a gente estava lá, que foi algo fantástico, a gente olhava que no final do dia, saíam toda a família para trabalhar, e as casas com uma área verde na frente enorme, a casa mais no fundo, quando chegava no final do dia, e o que eles faziam? Sentavam ali a família para tomar o chimarrão deles, bater o papo deles ali com a família e interagir naquele momento. Até a gente, para chegar, para conversar com ele, precisávamos pedir autorização com o líder, com o pai, o chefe da família, porque aquele era o momento da família. Qual é esse momento que estamos vivenciando? Como que nós estamos vendo isso? Né? Qual é o tempo que estamos interagindo? Tudo isso traz uma questão, e quando a gente está falando de saúde mental, pastor Elber, quero trazer à luz, trazer o entendimento do seguinte: a saúde mental equilibrada, para você ficar longe do estresse, você cuidar da sua saúde física, junto à saúde física, o que você anda pensando, como que você está lidando com as dificuldades que a vida vai trazendo, né? E isso é importante, e isso faz parte da saúde mental. Então, para não tirar aquela questão, quando a gente fala da saúde mental, a gente só pensa naquele que tem algum problema, algum distúrbio ou um transtorno mental. Todos nós precisamos do cuidado com a saúde mental. Muito bem, 10 horas e 19 minutinhos. Você que está chegando aqui na rede, não esquece, você que está chegando principalmente aqui no nosso canal do YouTube, né? Fica à vontade lá no chat, se você quiser fazer perguntas, fique à vontade. O chat está aqui liberadíssimo. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo aí os comentários, vai estar lendo os recados do povo que está chegando aqui no chat e também lá no nosso WhatsApp. Se as tuas perguntas forem alguma pergunta de fórum íntimo, né? Algo assim mais... você não gostaria de ser identificado, né? Ser exposto, então manda lá no nosso WhatsApp, 11 9 3003 0316. As perguntas que chegarem por lá a gente não vai estar identificando, ok? E aqui no chat também está liberado para você fazer aí o teu comentário, as tuas perguntas. Só não esqueça, você que está chegando aqui no chat, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, compartilha o link da rede, clica no sininho, faz todo esse negócio que a gente precisa aí para que o canal esteja crescendo dentro da plataforma, ok? Bom, doutor Guinaldo, a pergunta que eu tenho é meio parecido com a primeira que eu te fiz, mas essa aqui especificamente falando sobre, queria que o senhor falasse para a gente quais os maiores, os principais desafios emocionais e mentais, né, que os jovens enfrentam atualmente e como eles se comparam, né, aos desafios de gerações anteriores, né? Eu acho que, não sei se isso deu uma variada, né? Pois bem, vamos lembrar que sempre a gente vai ouvir que o mal do século antes só estava na depressão, agora aumentou um pouquinho a ansiedade, vivemos ansiosos, né? E aí o que é a depressão? É aquela angústia, é a dificuldade daquilo que eu não consegui resolver ontem, e a ansiedade é aquela mente acelerada daquilo que poderá vir a acontecer, daquilo que eu tenho que fazer amanhã, como é que eu vou fazer, como é que eu vou lidar, e aí a vida fica essa vida corrida, né? Uma vida acelerada. E aí a gente teve um tempo que a gente via, né, que os pais precisavam investir no filho e colocava ele precisava fazer exercício, ele precisava fazer cursos, N cursos. Aqui em Brasília a gente vê mais, né, porque é o local dos concursos, né? Então
vinha o sonho dos pais na criança e eles trabalhavam, investiam e aquela correria que não estou dizendo que esteja errado, mas era aquilo que ele fazia. Eu já conversei com pais que falavam então o seguinte relato: olha, quem cuidou do meu filho foi a secretária do lar, lá, a pessoa que eu paguei ali, que estava ali ajudando, porque eu dei boa qualidade, recurso financeiro, né? E não estou dizendo que a pessoa tem que se culpar por causa disso, mas qual foi o tempo em que a pessoa estava conversando, que você estava conversando, e essa é a pergunta, né? Qual o tempo que você tirou para estar com o seu filho? Nem que seja o final de semana, mudar as estratégias. E aí a gente vê vários memes, as brincadeiras de que a pessoa encontrou, foi festejado, porque a mãe encontrou o filho no quarto depois de não sei quantos dias, né? Que tava, cada um se conversava com o outro somente lá pela rede social, não se via, né? Então a questão toda é, nos tempos mais remotos, né, era aquela briga do pai, né, principalmente no interior, vamos lembrar, cada lugar tem o seu contexto. Então, assim, hoje a gente acaba tendo, por N situações, segurança, várias outras coisas, é raro quando você vê um grupo de crianças brincando numa praça. E olha que aqui em Brasília, pelo menos na Samambaia, tem praça de todo lado, né? A gente vê assim, cada lugar bonito aqui, que parece um labirinto, a gente se perde quem não conhece. Mas é raro. E quando a gente vê algumas crianças brincando, a gente admira. E fala, olha, eles saíram daquele contexto do celular, saíram de um outro contexto, e os pais estão ali olhando, e eles estão ali interagindo, e você acaba tendo mais uma abertura de conversar com o vizinho, com o outro ali, que era algo diferente. No passado isso era comum relacionamento, comum você poder conversar e era mais comum alguém estar disposto a poder te ajudar. Não que hoje não aconteça isso, mas hoje cada um fica tão no seu momento que a gente fica com medo, né, de falar algo e a pessoa se sentir invadida. Seria essa a palavra. Então, como o pastor colocou aí bem, né, a gente continua ouvindo falar sobre depressão, mas aí os preconceitos também tem. Se um garoto ou uma criança, ela está passando por um momento difícil na escola, ela vai refletir na escola. Às vezes está dentro de casa, né? Aí reflete na escola. O orientador pedagógico percebe, pede ajuda. E aí, qual é o momento que o pai está pronto, a mãe, quando eu falo os pais, né, estão prontos para poder trabalhar esse momento em que a criança, o adolescente e o jovem está vivenciando. E aí, pastor Elber, a gente vê, vamos lembrar que aquela pergunta que você fez, né, o pastor fez na semana passada em relação às campanhas, lembra que nós passamos pela campanha do Setembro Amarelo. E trabalhou-se na rede social e trabalhamos nas empresas, trabalhamos a valorização da vida. E o que é valorizar a vida? Senão você ter um olhar para você, um olhar de autocuidado, mas também olhar para o outro com quem está ali do seu lado, né? E aí nós vemos que entre os jovens, no momento de desespero, do não saber lidar com as circunstâncias adversas, muitas vezes a forma dele querer sair daquela dor por não ter alguém para conversar e falar sobre essa dor é sair de uma forma abrupta. Então você vê que o jovem acaba atentando contra a própria vida. Então, as consequências na idade adulta, na realidade, ela está começando desde o momento que ele não está sabendo lidar lá na saúde mental dele desde a infância. E aí vem os prejuízos na saúde física, uma limitação dele lidar com as questões do dia a dia, dele conseguir falar com o outro, né? Então a gente precisa lidar com todas essas circunstâncias. Então, quando a gente vê essa promoção, esse momento de trabalhar a prevenção, é para cuidar, para que desde a criança ela aprenda a se comunicar, ela aprenda a se colocar, ela aprenda a respeitar o outro, né? E começa dentro de casa, né? Como começa dentro de casa? Com relacionamento, que é a primeira sociedade que a gente tem, pastor Elber. Então, precisamos vivenciar isso. Então, a saúde mental não é só uma questão do transtorno, mas é como eu lido
comigo mesmo e como eu lido com o outro, como eu paro para conversar, para bater aquele papo. Então, essa é uma das primeiras questões que a gente precisa observar, que o que muda, que faz a diferença hoje é que existem essas mesmas questões com menos conversa. Às vezes a gente não consegue lidar. E aí, aonde vai afetar na juventude? Numa entrevista. Quantas pessoas chegam para uma entrevista de trabalho, ele tem o sonho que está correto, ele investe, mas muitas vezes ele não consegue colocar e expressar aquilo que ele vivencia, aquilo que ele compreende e os conceitos. Muito bem, 10 horas e 27 minutinhos. Doutor Aguinaldo, eu acho que hoje os nossos jovens, né, assim, estão, eu acredito, não sei se é diferente nas cidades menores, né, talvez seja assim, mas pelo menos nos grandes centros, né, nas metrópoles e por aí vai, a gente vê que os jovens estão muito, muito envolvidos com redes sociais, né? Tem redes sociais aí. Outro dia eu estava aqui apresentando um programa com a Márcia Doneda e aí eu tinha um camarada que é um especialista na área, né? E um jovem, diga-se de passagem também, que foi levado para a prefeitura lá da cidade, não sei se era a cidade da Márcia, enfim, acho que ele era de São Paulo e foi levado para lá para fazer um trabalho na prefeitura justamente nessa questão da abordagem de jovens, porque nessa cidade, eu não acho que não era a cidade da Márcia, era alguma cidade lá em Mato Grosso, acredito eu, e Mato Grosso do Sul, né? E lá estava tendo um índice de suicídio muito alto, né, e tal, e muitos jovens mesmo suicidando e tal, e esse rapaz desenvolveu um projeto, a prefeitura descobriu, né, achou esse rapaz acho que na rede social lá, e aí levou esse rapaz para lá justamente para combater, né, essa situação e tal. E então a gente vê que os jovens hoje eles estão muito envolvidos nas redes sociais. Se deixar é o dia todo, né? E tem rede social que a gente nunca nem ouviu falar e eles têm perfil lá dentro, né? Como esse rapaz falou, ele falou que tem as redes sociais, os jovens têm às vezes até 3 perfis. É o perfil dele, o perfil do pai e o perfil para, como diz os bons cearenses, para fuleiragem. Né? Então, são 3 perfis que ele tem, às vezes, dentro da rede social. Né? E a gente, às vezes, nem sonha com o que dependendo da criação que você tem, você nem sonha com o que esse jovem está falando, com quem ele está falando, onde ele está entrando. Né? E isso acaba, de alguma forma, acho que isso já foi mais do que provado, trazendo, sim, problemas. Né? Então, eu queria que o senhor também já até citou aí um pouco sobre rede social, mas eu queria que o senhor falasse assim um pouco mais específico, né? Qual o impacto dessas redes sociais na saúde mental dos jovens, né? E como essas interações online pode influenciar aí no bem-estar emocional dessa moçada de hoje aí? Vamos lá, pastor Elber. Pensando também, enquanto o pastor estava falando aí sobre rede social, eu pensando um pouco aqui no nosso Brasil, como diz o pastor Elber, nesse mundão nosso de meu Deus, né? Mas pensando em termos de Brasil, nós temos também ainda locais, comunidades que têm acesso à rede social, mas nem tanto como muitos que estão ali na última geração, né? Então, o que acontece muitas vezes? Quando a gente observa a questão dos golpes, das questões olha só, a gente em pleno a nossa era, século XXI, a pós-modernidade, a gente ainda vê ali muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens, muitas vezes por falta de informação, de orientação, caindo em golpes, caindo em questões da sexualidade, né? E a gente acaba vendo as questões da pedofilia, tudo isso. Agora imagina um jovem que acessa pela primeira vez ou começa a acessar e ele vivencia um momento desse de violência emocional. Como que fica essa pessoa agora em relação ao olhar para si mesmo? Porque a gente gera, muitas vezes, a gente vai encontrar um que vai falar, mas você caiu nisso daí, aquela coisa toda, e aí você começa a ter uma culpa, né? Gera culpa, autoculpa, né? A pessoa fica se culpando, fica se achando incapaz. Muitas vezes, o desespero é tão grande, a vergonha
porque é algo que toma um vulto rápido, né? Ela acaba partindo para o desejo de tirar aquela dor que ela está sentindo. Aí é onde a gente vê esse programa que o jovem, né, desenvolveu lá na prefeitura para poder, como o pastor acabou de falar, para diminuir o índice de suicídio. Então, o que isso acontece? São as nossas emoções que são mexidas. E muitas vezes a pessoa entra num sofrimento emocional porque ele não soube lidar com aquela circunstância. E muitas vezes, na maioria das vezes, ele não consegue falar com aquela pessoa mais próxima que pode ajudá-lo, que é o pai e a mãe dele. Falta daquela instrução. Vamos lembrar aqui, né? Às vezes o pessoal acha que eu sou saudosista, né? Mas não é questão, mas lembrar a questão de orientação. O pastor deve ter passado por isso naquela ocasião, pelos seus cabelos grisalhos, né? O meu ainda tá pretinho. Vamos pensar que o pai e a mãe falavam assim: se alguém parar para te pedir informação, um carro parou perto de você, sai de perto, corra, porque eles podem te sequestrar. Lembra disso? Sim, sim. Essas orientações. Ou seja, dentro de casa, partia toda a orientação e o relacionamento de como você viver na sociedade, de como você poder falar, de você se expressar. Não que toda criança seja natural, ele passa por um momento de vergonha, fica acanhado, aquilo tudo, mas ele também ia aprendendo a lidar com a sociedade, a orientação do que é certo, do que é errado, do limite. Eu lembro da minha falecida mãe que ela falava o seguinte: olha, guarde uma coisa, o seu limite termina quando começa o do outro, então esteja atento. Então, isso faz parte da regra de respeito, de cuidado. Essas orientações nós tínhamos dentro de casa, começava com a família. E olha que os nossos pais trabalhavam muito. E mesmo assim, nós fomos crescendo, e quantas pessoas que naquela época não se falava muito, que às vezes passavam por algumas dificuldades, alguns transtornos. E aí você observava o seguinte: a pessoa fugia. Tem algumas programações que a gente vê na televisão que vai mostrar quando a pessoa passa por uma orientação psicológica, ela vai falar da falta que teve no passado, de uma referência de orientação. Então, quando a gente fala na família, por exemplo, a referência paterna, a orientação, a referência materna, aquela orientação que é ensinado, o cuidado. Então, se sentir parte, vivenciar, isso tudo faz parte da nossa história. Então, o que influencia, como o pastor falou justamente aí, perguntando, a gente vai observar que na rede social, uma pessoa que se sente enganada e acaba sofrendo com isso, ela pode, no mundo real, vou sair do mundo virtual para o mundo real, tentar uma solução não tão adequada, que pode trazer mais prejuízo para ela do que para outros. E aí, como que a gente fala sobre isso? É o tentar fugir daquela dor que ele não sabe como fazer e não sabe como falar. Nós falamos sobre resiliência. Então, um treinamento, né? Quando você está num grupo de bate-papo e você começa a aprender que a vida não é fácil e que você precisa aprender a lidar com as circunstâncias, que a vida não é... Porque para aquele que está no mundo da fantasia, muitos acabam entrando nesse mundo da fantasia, que é tudo do jeito que ele quer, na forma que ele quer, no momento que ele quer. E no dia que ele ouve diretamente um não, ele não sabe como lidar. O que vai aparecer? Muitas vezes ele vai falar assim: tudo que eu tentei fazer na vida nunca deu certo. Eu não sirvo para nada. E não é essa a realidade. Eu conversava com uma pessoa um tempo atrás e a pessoa, eu falei justamente isso: você está falando que tudo que você fez não deu certo. Olha, você fez faculdade, você fez isso, você chegou até esse ponto. E a pessoa levou um susto e falou assim: olha, eu não tinha pensado desse jeito, eu não tinha reparado, mas aprendeu lá atrás que ela não era capaz. E olha só, então a gente precisa estar atento a esse olhar. Não é inflar o ego da pessoa, mas observar que ela precisa aprender a lidar com os nãos da vida, com as limitações, com as dificuldades, como também precisa aprender a valorizar. Lembra que nós falamos há algum tempo atrás? A valorizar as conquistas, a valorizar a vida dela, até onde ela chegou. E isso é importante. E isso faz parte da saúde mental. Tira aquele peso, aquela dor, né? E a saúde mental é justamente isso: você conseguir olhar para fora e ver o belo, né? E o belo que eu falei é a beleza do dia a dia, né? No que você tem
nas suas mãos ali, naquele momento, no aqui e agora. Muito bem, 10 horas e 36 minutos em Brasília. Doutor Ginaldo, o senhor acha que a forma como os pais hoje se portam no sentido de valorizar coisas que não deveriam e às vezes desvalorizar as coisas que deveriam, né, valorizar, né? Por exemplo, nessa questão do bullying mesmo, eu lembro meu filho, quando criança, ele chegou aqui em casa, né, dizendo que os meninos estavam fazendo uma espécie de bullying, né, com ele no sentido do nariz, né, tal. Aí eu peguei, vem cá, vem cá. A resposta que você vai dar para esses meninos é o seguinte: que você tem nariz de macho, nariz de homem, entendeu? Você vai chegar lá neles, quando eles falar, velho, Mara, você vai para aqui é nariz de homem, rapaz. Então, assim, eu não tenho, eu lamento por vocês, aqui é nariz de homem. Aí no outro dia, né, aí ele pegou, fez isso. Quando ele voltou da escola, aí ele falou que os meninos foram querer malhar, ele falou isso, os meninos, tudo da idade dele, na média de acho que 8, 9 anos de idade. Ele pegou, falou isso, aí todos os meninos também falaram que, né, que o nariz deles também era um nariz maiorzinho. E não, aqui o meu também é e tal. Então ele reverteu a situação, entende? Porque assim, o que a gente percebe, eu tô dando esse exemplo aqui, que é engraçado e tal, mas eu tô falando isso aqui porque às vezes a criança, quando ela sofre um bullying, às vezes o tutor dela, a saída talvez que ele tá dando para essa criança para ela reagir, ou é com violência, às vezes que eu já ouvi isso, né? Ou é com violência, falar, quem falar isso, você dá logo um diretão no olho e pronto, já resolve. Ou então valoriza, né, de fato, aquela situação. Não, meu filho, você você é assim mesmo, você nasceu assim. Não, papai do céu fez você assim, e nananã, e papapá, né? Vai, às vezes até romantiza a coisa e tal, e não resolveu nada. Vamos continuar malhando o menino. E como diz um pastor comediante aí, no passado, bullying era para fazer. Né? Bullying era para fazer, todo mundo malhava todo mundo, né? E aquele que pegasse ar, pronto, virava o apelido, né? Os moleques que tinham a cabecinha maior, aquela cabecinha grande, a gente chamava, falava, ó, cabeção, cabeça e tal. Se o moleque apelasse, pronto. Agora se o moleque levasse na boa e tal, ninguém não colava, o apelido não colava e tal. Então tudo isso a gente tem que, de alguma forma, isso é uma opinião minha, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a forma, né, como você valoriza, como você reage a essas situações, né? E como o senhor muito bem lembrou que agora a coisa piorou, porque já não bastava a escola, já não bastava o curso, já não bastava o menino estar ali na rua e tal, agora tem o tal do cyberbullying, o moleque tá o dia todinho no computador, no celular e tal, e ali também ele está sendo bullyingado, como dizem, né? E não está sabendo reagir, não é? E aí, dependendo da reação desse menino vai crescer com mágoas e tal, e amanhã ele pode querer descontar isso em alguém. E aí que mora o perigo, né, doutor Aguinaldo? Então eu queria que o senhor falasse assim, tanto online quanto offline, né, os bullying aí, até que ponto afetam a saúde mental dos jovens, né? E também eu queria que o senhor falasse as consequências a longo prazo disso. Vamos lá, começando lá da infância, né? Quem não quer ser aceito? Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ter o amiguinho, a amizade, vai tê-lo ali. Nós observamos isso. A criança vai passando as suas fases e vai chegando na junior, pré-adolescência, ele vem aquela questão da sua afirmação, né? A questão da afirmação da sexualidade, a questão dos hormônios ali que vão se aflorando, a questão de sonhos, o que ele quer alcançar, né? E aí, tudo isso vai trabalhando a sua história, a sua mente. Tudo isso vai trabalhando a sua vida. E é importante que ele precisa, e ele quer, como o pastor mesmo falou aí, se firmar no meio que ele está, né? Então, são algumas coisas que são determinantes da história de cada pessoa. O desejo adolescente, né? Todo mundo fica, às vezes, uma crise por causa do adolescente, porque ele vai chegar um momento que ele quer ter a sua autonomia, ele quer poder falar que ele consegue fazer.
E aí ele está dentro da família, ele está dentro de casa e ele precisa ser trabalhado, conhecido também, porque quando ele chegar lá fora, ele vai ter aquele cara, eu vou usar a palavra aqui, pastor, desculpa a palavra que eu vou falar, que é o bicho solto. Aquele camarada lá que, assim, não respeita ninguém, não tem limite, e aí ele vai olhar e vai falar assim, às vezes ele vai querer ser igual aquele ali, mas é prejudicial para ele. Se, por outro lado, ele fala que ele obedece, ele tem um horário em casa para chegar e o pai ou a mãe leva na escola, né? A gente sempre vê isso até em filmes, né? Ele fica com medo de que o outro comece a mexer porque ele tá, o pai dele. Agora tem outras pessoas que aprendem e vai falar, não, muito pelo contrário, gosto de estar junto com o meu pai e tudo. Então, as minhas filhas, por exemplo, eu andava com elas de mão dada sem problema nenhum. Era estranho que o pessoal olhava quando elas foram ficando mais mocinhas, que era um coroa andando com aquelas meninas e elas são mais claras do que eu. Puxaram a mãe, aí o povo ainda vinha aquela conversa, uma brincadeira. E elas estavam bem porque eu estava comigo, é minha filha, está ali, a gente caminhava sem problema nenhum. Esse relacionamento vai fortalecendo a autoestima, o autoconhecimento. Uma das coisas, da consequência, é a falta, né, de autoestima, que não foi criada ali, e ali eu não tenho como ser igual ao outro e ter os mesmos recursos que o outro. Então, o que eu tenho, eu preciso aprender a viver, aprender a cuidar com aquilo que eu tenho e com quem eu sou. É o primeiro detalhe. E aí ele precisa aprender, precisa desenvolver tudo isso na sua história. E é no dia a dia. Porque aonde vai afetar isso? Na juventude, na sua maioridade. Ele vai trabalhar. Então, assim, quanto mais exposto aos fatores de risco, né, então vamos olhar comunidades onde o fator de risco é maior, o impacto disso na saúde, porque ele tem que aprender a lidar com aquelas circunstâncias. Então, tem pessoas que, na forma de falar, parecem ser agressivas, mas é o jeito que ela teve que lidar com a sua história, dentro da sua casa, né? Então, essas pressões que vão chegando, aí que entra depois o uso da tecnologia e da mídia, né? A questão de quando eles começam, a questão socioeconômica, né, financeira em relação a isso. Então, isso também vai mexendo muitas vezes, porque eu não tenho recurso, eu precisei trabalhar a vida toda. E aí o outro tem, está ali na escola, a gente vê até aquela brincadeirinha que tinha, todo mundo gosta até hoje, né? Do Chaves ali, eu tenho e não te dou. E aí ele falou, então eu vou tomar. Não tem, né? E isso tudo vai mexendo com as pessoas. Então, assim, como é que eu lido com isso, né? Então, precisamos estar atentos em relação a isso. Uma coisa que me chamou muito na ocasião para a psicologia, para pensar justamente nisso, é a questão da violência emocional, a violência sexual que crianças passam. Imagine uma criança que vivenciou tudo isso num lugar num mundo de adversidades, de dificuldades, de vulnerabilidade. Como é que você cuida de uma pessoa dessa? Ela tem duas opções, ou ela vai ser agressiva e vai fazer isso com o outro, ou ela vai tentar, nunca vai conseguir se olhar como pessoa. Então, olha como que as coisas vão impactando uma a outra, né? Às vezes a pessoa tem, hoje, né, a gente toma cuidado de dar a instrução, de falar. Então tem pessoas que ainda hoje ouvem que não conseguiu fazer algo porque é burra. Ou seja, aí quando você vem para nós, a gente que aprendeu isso lá atrás também, era dolorido. E aí você tinha que se virar em relação a isso. Mas você olhava e chegava ao nível do outro, estudava. Então, assim, alguns são mais esforçados. E aí eu preciso entender isso também. Porque tem pessoas que, devido aos recursos que ela tem, que ela dispõe, ela vai ter que se esforçar muito mais do que o outro que tem uma certa facilidade. E somos pessoas diferentes. Então, respeitamos o espaço do outro, mas o melhor de tudo isso, pastor Elber, é quando a pessoa se olha e consegue se respeitar, se reconhecer. E ela consegue admitir, eu não tenho recurso igual ao outro, mas eu tenho sonhos e eu quero chegar até lá. E como que eu vou fazer para conquistar esses sonhos diante de respeitando todas as regras que a sociedade traz? Então, são esses impactos que a gente vai vivenciando, porque dos dois, ou você vai se tornar violento e vai ter um problema lá na frente, ou você então vai ficar fragilizado o tempo todo, e aí vai entrar naquela questão do coitado de mim, quem sou eu não posso fazer isso. Então, a gente precisa trabalhar, e a sociedade também, começando dentro de casa,
fortalecer os fatores de proteção, né? O livrar, cuidar do comportamento de risco, livrar das questões ali, né? Através do momento. Olha o exemplo seu. Você deu exemplo, né? Não te elogiando aí, não, mas você conseguiu, pelo menos, o seu filho chegar com uma resposta e, e conseguir ir bem. Poderia ter dado errado? Poderia. Aí você teria que treinar, chegar agora e falar, não, vem cá, vamos conversar aqui, o que você pode fazer, como é que vai trabalhar. Então ele só precisava de alguém que pudesse estar acompanhando. E muitas vezes, quando chega a idade adulta, que a gente precisa de um alguém, a gente não tem. Porque está isolado, começou o isolamento lá na infância, começou o isolamento lá atrás, né? E aí um cuidado que a gente precisa ter. Quando somos super protetores, nós podemos isolar os nossos familiares e filhos de uma sociedade que ele precisa aprender a lidar com ela, que um dia vai falar para ele, ó, aqui não é, você precisa cumprir regras. E a maior dificuldade que nós temos são pessoas que cumpram regras. E aí a gente vai observando tudo isso que vai acontecendo na sociedade. Doutor Ignaldo, ainda falando sobre família, assim, eu queria que você falasse um pouco também sobre o papel, né, na promoção da saúde mental dos jovens e também como que os pais podem, né, no caso, identificar e lidar com problemas emocionais dos seus filhos, né? Que como o senhor acabou de falar, nem todos abrem, né? Então, às vezes, você tem que estar ali de olho para perceber algumas coisas, né? E ali tentar, dentro daquele fiozinho de meado que foi deixado ali para fora, você tentar pegar e se aprofundar mais, saber de fato o que está acontecendo. Como fazer isso, doutor Ignaldo? Então, pastor Elber, uma das coisas que é interessante a gente observar é que, para ter esse olhar que o pastor acabou de perguntar, eu preciso estar num relacionamento mais próximo. O pastor já percebeu que, até mesmo dentro das famílias, esse relacionamento não está tão próximo, né? Por que eu falo do relacionamento próximo? É aquele momento que você está batendo um papo, conversando, com interesse no que o outro está falando. Não na questão de corrigir, de tem que fazer, mas é aquele momento que a pessoa fala lá, de repente a criança, a gente gostava muito, eu sempre gostei de ver crianças quando começam a falar, né? E aí a gente acha engraçadinho, começa a rir, e aí a criança, né? Aí você começa a ensinar, por exemplo, até que antes que ele vá para a escola, você já começa a ensinar a forma, o verbo, a colocação das palavras, né? Ah, fala isso, aí a pessoa fala diferente, aí ela fala assim, mas é assim, ela fala, eu não sabo, né? Não, eu não sei. E aí você começa, olha, são coisas simples. Isso é relacionamento. Vai se atingir numa certa idade, e aí a gente precisa estar trabalhando justamente isso. E aonde há comunicação, na família em que há comunicação, há um tempo que se tira para isso, para esse momento relacional, num bate-papo na mesa. Lembra que hoje se pediu para voltar, né? A gente tenta aquela campanha das pessoas voltarem à mesa, a família sentar e poder estar se alimentando ali, estar conversando ali, né? Não tirando, não pegando ali e fazendo o selfie, mostrando onde você está, o que você está comendo, não. É chegar ali, sentar e conversar. É você poder saber como é que foi o seu dia, né? O que você está pensando, qual é o seu sonho, né? O que você já conquistou ainda hoje, né? O que você vai fazer com o dia de amanhã? E a gente precisa de ter esse ensinamento. Voltar. Porque aquele que tem a experiência pelos que já passou, ele precisa sentar e conversar. Então ele vai conseguir, então, pastor, ver esse fio. É uma fala. E nós não somos treinados para isso, vamos ser sinceros, né? Nós não somos treinados para isso secularmente. Então, às vezes isso vai aparecer no momento que a pessoa começa a ficar reclusa dentro de casa, quando ela começa a não ter prazer de sair, e você convida e a pessoa não tem o prazer de sair. O que está acontecendo? Aí é a pergunta que vem, mas por que você não tem esse prazer? O que aconteceu? Né? Ela não quer mais ir para a escola. O que aconteceu na escola? Né? Vai lá, tira um tempo, vai lá e conversa com o professor, porque quando ele... Olha a diferença. Quando um orientador pedagógico manda um recado para os pais, para irem lá, porque precisa falar sobre o seu filho, primeira coisa, todos nós já somos assim.
recebemos aquele comunicado, o coração dispara. O que já vão falar do meu filho? Né? Se chega lá e fala assim, com aquele todo carinho que eu sempre ouvi, né? Pai, mãe, leva o seu filho para uma avaliação psicológica, porque ele está assim, assim. Aí pronto, não, meu filho não tem problema. E aí vem aquele preconceito, por quê? Eu preciso parar naquele momento e avaliar agora as minhas emoções. Não é o meu filho naquele momento, porque ele precisa do cuidado, já foi detectado. Então, se eu consigo olhar as minhas emoções, consigo aprender comigo, o que passa comigo, eu vou conseguir olhar melhor o outro, numa fala do outro. E às vezes eu não consigo perceber, e o outro não vai falar, porque ele vai pensar o seguinte, ele não me dá ouvido. Ou ele vai brigar comigo, ou ele só me cobra. Então, às vezes a gente fica nos dois impasses. Por que você não falou? Por que você não falou antes? Porque eu tive medo de falar. E você me brigar comigo. Ah, porque eu não sabia como falar. E aí tá passando aquele sofrimento todo. E nesse sofrimento que o jovem está passando, ele vai tentar uma forma. Às vezes ele tenta a fuga para a embriaguez, porque vai ter um coleguinha que vai falar, vamos lá. Aí já vai para aonde. Olha só as consequências que o pastor perguntou. Ó, ele pode. A gente fala, mas olha, ele estava na igreja, ele estava ali servindo. E aí eu pergunto com alguns, falo, onde você aprendeu isso? Ah, um colega tal descolado lá levou lá na escola e ele experimentou lá na escola. Ah, é culpa dos professores? Não estou dizendo que seja isso, mas acontece. Às vezes na porta, às vezes dentro, né? Porque se fizer uma revista, todo o seu colégio passar, fazendo uma revista daquela minuciosa, igual você faz, abre o bolso, vê isso, vê aquilo, pronto, vai ser cobrado dele que ele está sendo invasivo e percebe. Então, assim, às vezes é a criança. Então, às vezes é numa porta da igreja, às vezes, como que está acontecendo? Então, você só vai saber quando ela tiver coragem de falar. Tem muitas coisas assim. E só vai ter coragem de falar aquela que se vê, que se sente segurança com quem ela se relaciona, principalmente dentro de casa. E ela vai chegar e vai falar, olha, eu precisava ter falado antes, eu não consegui, mas eu estou passando por isso. Né? Eu tenho trabalhado, pastor Elber, para poder passar mais para o pastor continuar, às vezes eu converso com alguns jovens envolvidos em situações de drogadição. E quando eu pergunto com eles, a primeira vez que experimentou, muitas vezes está lá nos 10 anos, 12 anos, 13 anos, aonde? Dentro de casa, na escola. Ah, não, e aí ele vai falar, e quando seu pai descobriu? Ah, não, até ele descobrir demorou uns 2 anos. Mas e quando descobriu? Ah, às vezes quando não descobriu, pôs para fora. E aí, assim, é o que você vê. E a gente fala, mas como assim? Né? Mas é a realidade. Então a gente precisa estar atento, porque isso era uma situação de vulnerabilidade, de risco, do local às vezes que esteja. Então a gente precisa estar atento. E outro detalhe, não é só, porque quando a gente fala sobre drogadição, muitas vezes a gente está pensando, o nosso preconceito, a gente pensa naquele que tem menos condições. E muitas vezes, vamos dizer como o pastor fala, vem da nata também. Pessoas que têm recursos. E você não imagina. Entendeu? Então, assim, quando ele quer sair daquela situação, ele não aguenta. E não sabe o que fazer. Isso saído agora por os fatores de risco. Para onde pode ir quando a pessoa não consegue trabalhar as suas emoções. Isso é uma coisa importante também a gente pensar. Muito bem. 5 minutinhos, faltando para as 11 horas. Meu Deus, o tempo já foi embora. O relógio acelerou demais aí. Pois é. 5 minutinhos, faltando para as 11 horas. Doutor Aguinaldo, no tocante à escola, né, que você estava falando aí, e isso é bem curioso, né, porque o senhor estava falando, eu estava lembrando daquele filme Advogado do Diabo, em que o advogado, né, que está ali aprendendo e tal, né, a mãe engravidou em um acampamento, né, da igreja. Então a mãe engravidou num acampamento da igreja, né? A mãe muito jovem e tal, engravidou no acampamento da igreja. Então, assim, é só para, e assim, é um filme, né? Ali uma ficção e tal, mas é só pra gente lembrar que hoje o mundo real não é diferente.
né? Não é diferente. Então, mas eu queria falar com o senhor a respeito ainda, continuar falando sobre o ambiente escolar, né? Como que o ambiente escolar pode contribuir para a saúde mental dos jovens e também quais os fatores de risco, né, e proteção dentro da escola? A contribuição está eu já pensei logo aqui, por exemplo, a gente tem visto a questão da capelania escolar, Uhum. orientação, ensino, né? É aquela roda de bate-papo que ele tem a oportunidade de poder falar, vai acontecer, e a gente também tem que estar preparado para isso, vai acontecer de um falar alguma coisa e ter o bullying ali, da pessoa rir do outro, brincar, e aí é onde você vai começar a trabalhar os comportamentos ali, né? Mas a instrução ela é importante. Então a gente tem assim, a escola, não só a escola, a igreja, incentivar essa interação e orientação, que é muito importante no dia a dia, né? Então, assim, ensinar, a gente vê assim que entra como intervenções, né? Ela promove a prevenção, mas ela também entra com intervenção. Então, quando tem aqueles encontros que às vezes a gente vive numa vida tão corrida, então quando tem aquele encontro que a escola percebe, precisa de, por exemplo, da intervenção com a família, trazer a família para perto, aqueles momentos de poder vivenciar o cuidado. O pastor, não sei aqui em Brasília, mas quando eu estava no interior do Rio de Janeiro, eu lembro muito bem que estava tendo muito essa questão de violência na escola e a drogadição entrando na escola. Então, criaram um programa na época, Pais Amigos da Escola. E é claro que foi permitido, hoje você tem que ter o contrato de voluntariado e tudo, mas era um período em que, assim, pediram naquela escola específica que alguns pais fossem lá visitar, tivessem lá. E aí eles eram apresentados, eles estavam na hora como vendo os monitores, então eles olhavam tanto a equipe que estava trabalhando, quanto também o comportamento das crianças, dos jovens, porque eles ficavam em alguns horários, então pegava jovens, adolescentes e trabalhava isso daí. Então a escola acabou favorecendo esse momento. Hoje nós vemos, por exemplo, a questão do ambiente, né, um ambiente seguro, um ambiente psicológico e que leva a pessoa com mais questões para ela poder vivenciar o cuidado. A própria orientação sobre a saúde mental, que todos nós precisamos ter habilidades para lidar com a vida, como que você vai lidar. E quando você começa a falar sobre isso numa escola, a gente precisa, e o capelão sempre está ali, é bom o capelão também ter um capelão na escola, porque ele vai observar que algumas, e esse é o olhar, alguns dos que estão ali vão demonstrar um certo desconforto. E talvez nesse desconforto ele quer ter alguém para poder falar. E ele não sabe o que fazer. Então, é as oportunidades. Então, aquela questão de você poder treinar, nós temos as palestras, os programas de prevenção, né? Mas eu trabalho com a comunidade, eu trabalho com a escola quando ela é chamada ali, porque às vezes a gente só pensa na questão de festa para ter algum recurso. Mas quando a comunidade, as escolas que voltam-se para a comunidade, chamam essa comunidade para dentro, né? Chama ali os pais, pode conversar, pode também trazer os recursos de orientação. Orientação sexual, antes teve uma época que tinha muita palestra, que o pessoal falava, vai ter palestra. É tudo orientação sexual. Aí o jovem ficava até aborrecido, mas o jovem está começando a aprender ali, a lidar com os seus sentimentos. Então ele precisa criar habilidades para poder lidar com as circunstâncias. Então a escola também traz as palestras, os alertas, né, necessários. Então são a instrução, a orientação para esses jovens, para ele aprender a lidar quando chegar à idade adulta. Então a escola ela acaba sendo aliado. E a família que abraça acaba ajudando também. Ela vai poder levar aquilo, porque só para ver aqui, pastor Elber, há um tempo atrás, era justamente isso. O que a sociedade falava, ou o que a família falava, era afirmado na sociedade. Então, por exemplo, respeito mútuo, se aprendia dentro de casa, e a sociedade validava isso daí. Hoje nós quase não vemos isso. Sempre teve pessoas que quiseram tirar vantagem, essa é uma realidade. Então, mas você aprendia como lidar com essas circunstâncias. E muitas vezes, como nós falamos uns dias atrás, lidar com essas circunstâncias é você falar, não, aqui é o meu limite,
eu não, daqui para lá eu não vou e não quero que você avance. Acabou, né? Aprender a lidar. Muito bem, 11 horas e 1 minuto. Vamos correr lá no nosso chat para ver quem é que já passou por aqui mandando alô, mandando... Já ia até perguntar, que hoje não teve chat, não. Tem aqui muitas Tô participações. vendo aqui, ó, tá lotado. Muitas participações. Deixa a gente ir lá rapidinho para trazer os recadinhos do povo. A Márcia Bastos passou aqui, ela está dizendo: olá, bom dia, já estou aqui pronta para aprender mais um pouco com esse servo abençoado. Doutor Aguinaldo é bênção. A Márcia Bastos está lá em Porto Velho, lá em Rondônia, linkadíssima aqui com a gente. Luziete Gomes, lá em Olinda, Pernambuco, ela está dizendo: bom dia, irmão doutor Aguinaldo. Bom dia, pastor Welber, graça e paz sejam com vocês. Obrigado, Luziete. Marlúcia Maria também já passou por aqui. A Bernadette também está aqui, ela está dizendo: bom dia, bom dia, pastor Welber, doutor Aguinaldo. Vamos que vamos, para mais um aprendizado, sempre muito bom e nos acrescenta conhecimento. A Luziete Gomes botou aqui: doutor Aguinaldo, eu acho que estou passando por uma depressão. Eu continuo fazendo exercícios recomendados. Comecei a sentir falta de ânimo, eu sinto falta de pessoas perto de mim. Sou idosa. Só são 3 pessoas dentro de casa. Porém, me sinto... Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá para cima. Só ainda que tenho Jesus para conversar. Sinto dificuldade em andar, não posso assistir os cultos na igreja, eu assisto em casa. Deixa eu ver se ela botou mais alguma coisa. Não. A irmã Luziete, ela tem, a doutora Aguinaldo, ela já até comentou aqui, ela tem também fibromialgia, né, e tal, e isso tem tirado a paz dela, né, é uma das pessoas que a gente tem apresentado diante de Deus para que Papai do Céu possa vir com uma intervenção, né, sobre a vida dela, e ela hoje ela está aí se sentindo um pouco depressiva, doutora Aguinaldo. Irmã Luziete, uma das coisas importantes aí, né? Sei que a senhora tem assistido os cultos lá e de casa, né? Mas lembra daquelas pessoas que talvez tenham um tempinho, né? Convida para tomar um chá. Convida para tomar um café. Já que a irmã não está podendo ir, chama para poder vir. Marca um horário, fala: vem aqui bater um papo, precisa falar algo com você. Tem algo muito importante. Leia a Bíblia junto com a pessoa, você vai sentir pessoas importantes. E é importante a gente falar isso. Muitas vezes a gente fica tão preocupado de falar assim: eu não vou incomodar os outros. Talvez a pessoa que a senhora vai chamar, ela estava querendo também ser chamada ou convidar alguém para conversar. Então, uma das coisas importantes é: veja o melhor tempo, entre em contato. São 3 pessoas e cada gente fala assim: olha, é claro, eu tenho o Senhor Jesus para falar com ele, mas também nós necessitamos que alguém fale, ria com a gente, né? Conte uma anedota, né? Anedota ainda se fala, né, o pastor Elber? O pessoal fala mais piada, né? Antes a gente falava uma anedota, né? Alguma coisa engraçada. Não repara não, viu, gente? É porque o doutor Aguinaldo, ele, né, é um cara, né, assim, mais raiz, entendeu? É mais raiz, então... Então, e aí, esse é o momento, igual ela está podendo... O povo usa, eu já vi até jovens falando exatamente isso, anedotas mesmo, né? Quem não souber, vai pro dicionário aí, vai. Não, e aí, é isso aí, pastor Elber. E esse é o momento em que ela está podendo falar e dizer: olha, eu estou me sentindo assim, tem 3 pessoas em casa, como é que é esse relacionamento? Como é que esse bate-papo? Tenho dificuldade? Não se feche por causa... Eu sei que quem tem fibromialgia e sentir dor é muito ruim. E aí, às vezes, vem o desespero, vem a angústia, e é aquele detalhe, assim, quando levanta e fala assim: mais um dia de dor, né? E aí você: como é que vai ser o dia hoje? Senhor, me ajuda aí, vamos entrar em contato com alguém, vamos aproveitar e ver o que é possível nesse tempo. Mas muito obrigado por compartilhar, minha irmã. A gente vai continuar orando e esteja assim, convide alguém para tomar um cafezinho, bater um papo. Bom? Pessoal da Bíblia em Quadrinhos está dizendo: bom dia, queridos. A Maiara Ferreira já passou por aqui também, está dizendo: bom dia, graça e paz. E detalhe importante: a falta de instrução aos jovens impacta os adultos. Vejo pais com dificuldades pelo fato dos filhos não terem recebido as devidas orientações. Obrigado, Maiara. A Maiara Ferreira, nossa, deixa eu aproveitar, pastor Elber, deixa eu falar um pouquinho aqui. Maiara é psicóloga, nossa amiga aqui, né? E olha, já vou anunciar. Ceará. Oi? Ela está em Caucaia, no Ceará. Isso.
E a Mayara vai estar com a gente no último programa, que a gente vai fechar o mês voltando o tema de Outubro Rosa, Que né? legal. Que é a prevenção do câncer de mama. Então já está avisado ali, pelo menos já fechei com ela aqui para a gente poder bater um papo aqui no último quinta-feira, dia 31, fechando o mês. Tá bom, Mayara? Tudo certinho aí, ó. Né? E é justamente o que ela falou, né? A falta de instrução aos jovens impacta o adulto. Então a instrução ela começa desde a infância. A gente começa que ela está a pessoa se afirmando, está orientando o que ela precisa vivenciar, e ela está ciente também que algumas coisas não vão dar certo. Então é poder ser criativo, né? Mudar a história. Pode continuar, pastor. A Edivânia Ribeiro Leitão está dizendo bom dia. Aí ela está dizendo, quando meu filho foi servir o exército, o sobrenome dele é Leitão. Aí começou a sofrer bullying. Aí ele colocou Leitão como nome de guerra. E o bullying acabou. Entendeu? Sumiu. Isso aí. Não se escondeu, pelo contrário, bateu no peito e orgulho de ser, né? Aí, de ter o sobrenome ou de ter o nome de guerra Leitão. Pronto, acabou o bullying, né? Pois é, que a gente tinha que chamar ele de Leitão mesmo, acabou, pronto. Então. Sem problema. Aí a Rebeca, deixa eu ver aqui quem mais. Tá, agora a Rebeca. A Rebeca está dizendo, bom dia, pastor Welber. Bom dia, pastor Welber Costa, pastor Aguinaldo. Que tema relevante. Eu sou professora aposentada e trabalho voluntariamente com reforço escolar. E um menino em que eu ministrava as aulas de português e matemática, observei que ele precisava da avaliação de um psicólogo e até mesmo de uma atenção mais especializada. Ele fica agressivo ao ouvir não. Falei com sua avó e ela está aguardando avaliações do SUS. Então, quer comentar aí, doutor Aguinaldo? Rebeca Alexandrina. Olha aqui, primeiro parabenizar, né, essa professora aí que, assim, é raiz, tem ali esse desejo de cuidar. E olha só, foi justamente a sua pergunta anterior. Ela observou, ela teve um olhar. Agora, como que é interessante, quando nós estamos muito envolvidos, né, com a nossa família, às vezes tem comportamentos e surgem comportamentos que nós não percebemos. E muitas vezes a pessoa acaba uma comunicação violenta, aquela coisa dentro de casa, não, e esse menino é teimoso mesmo, mas quando ela vai conversar com essa criança, vai dar uma aula de reforço, ela vê a dificuldade dele de lidar com limites, de lidar com o não. E tem até os transtornos em relação a isso também, mas ele pode justamente também ser trabalhado e entender que ele precisa vivenciar os limites. Lembra que a gente falou uma vez sobre o TOD, né? Acho que foi isso mesmo, né? Uhum. Transtorno opositor desafiador, né? Então a gente vê muitas pessoas que trabalham, que vivenciam isso. Então são os transtornos que foram surgindo. É bom trabalhar todas as coisas, ok? Parabéns mais uma vez aí, essa professora aí, bênção. Professora Rebeca. Passou por aqui também Uriel Souza. Bom dia, pastor Welber, pastor Aguinaldo. Bom dia, Uriel. Deus te abençoe, meu irmão. A Cirlândia Araújo também está por aqui. Bom dia. Ela está mandando, está lá em Camaçari, lá na minha Bahia. Está plugada com a gente. Luziete Gomes está agradecendo. Obrigado, doutor Aguinaldo. A Mayara, ok, sim, contem comigo. Tá aí confirmando a Aí, viu? Que dia que vai ser mesmo, doutor Aguinaldo? Oi? É no último programa do mês, né? De outubro? Último programa do mês, a gente vai voltar, porque semana que vem, né? Hoje é 17, 24, né? Aí a gente vai falar sobre cuidando da saúde mental na maturidade. Olha que a gente está trazendo. Doutor Aguinaldo, o último programa do mês eu acho que é a semana que vem, não? Ou não? Não, 31, semana que vem a gente vai falar sobre maturidade, cuidando da saúde mental. Isso. O infantil começa da criança aprendendo, cuidando ali, chega no jovem, passa pelos transtornos, as circunstâncias que o jovem às vezes não consegue lidar, tem que aprender. E aí depois, quando chega a maturidade, o que a gente faz, né? Também, como é que está a saúde mental? Então semana que vem a gente vai falar. Mayara já confirmou aí, conte comigo. Então no último do mês a gente vai trazer o assunto, né, que é o Outubro Rosa, né, o cuidado da mulher ali, ouvindo uma pessoa do sexo feminino, uma mulher falando sobre isso, então melhor ainda. Então, se você se prepare, né, esteja bonitinho aí, com aquela camisa rosa, não, mas não pode ser a camisa como a minha, sem problema, a gente vai estar junto aí. E a Luziete, nós que agradecemos
por seu cuidado, por estar ali junto com a gente. Um abração, A Zé. camisa da rede, a hashtag Pastor William aí, ó, hashtag fica a dica, cadê a camisa rosa do Outubro Rosa aí pra nós? Manda aí, a gente fazer esse programa aí. Obrigado, Mayara, Deus te abençoe. Bíblia em quadrinho, como desenvolver a resiliência nos jovens para que possam lidar com as adversidades da vida? Boa. Treinamento. Primeiro tem que se identificar, né? E só tem aquele momento quando você vê a pessoa lidando, não sabendo lidar com os contextos, e ela precisa, e todos nós, entender isso, todos nós precisamos entender que a vida traz as suas adversidades, ela traz as suas lutas. A questão é como eu lido com elas e o momento que eu estou vivenciando. E aí uma das formas é buscando ajuda. Não tem como, a gente vai precisar de trabalhar. E é isso que ele estava falando, e Bíblia em Quadrinhos é uma bênção com a gente também aí, né? Um abraço. E aí estava falando, quando o pastor perguntou sobre a escola, e é onde a gente vai trabalhando. Então, às vezes, a gente não tem tempo, e olha que a questão da mídia, ela nos força a viver uma vida tão acelerada, que você não tem tempo para poder olhar para você mesmo. Às vezes a gente perde tempo, a gente procrastina, né? E perde tempo olhando aqueles reels do Instagram, aquelas piadas, as brincadeiras, e é porque a gente está querendo trazer um alívio. Agora, quando está difícil, como é que eu faço? Eu também preciso estar atento, ter um tempo de folga, mas eu preciso estar buscando. Olha, quando a pessoa fala para mim que está lendo um livro de autoajuda, tranquilo para mim, o que você está entendendo, como é que você está vendo? O melhor de todos é quando você consegue procurar uma ajuda terapêutica para poder ter o autoconhecimento. E aí eu lanço aqui a mesma pergunta que sempre eu faço, né? Se alguém chegasse assim e falasse assim para o pastor Elber, né? Quem é o Elber Costa? Fala para mim. E aí você vai ter que parar agora e olhar para você e falar assim, quem sou eu? Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Como que eu lido com essa mistura? E nós temos muitas pessoas que estão com dificuldade de responder isso aí, pastor. Aí a resiliência pode ser trabalhada. Maravilha. Doutor Aguinaldo, lá no nosso WhatsApp tem uma perguntinha também. A pessoa está perguntando, doutor Aguinaldo, como lidar com pessoas negativas? Aí ela botou aqui o nome dela, mas eu não vou identificar. Já faço acompanhamento psicológico há 4 anos e tenho muita dificuldade de lidar com pessoas assim. Obrigado pela atenção. Ela mandou a cidade também, mas não é o caso aqui. Vai lá. Primeira questão, pastor Elber. Eu preciso olhar como que eu vejo a vida. Porque a pessoa, se ela é negativa, eu vou tentar com ela o tempo todo ver assim, qual a dificuldade daquilo ali e o que ela aprende com toda essa negatividade. O que levou essa pessoa a viver assim? Tá vendo como tem várias circunstâncias? E ainda vai ter aquela pessoa que se alimenta disso. É difícil isso aí que eu estou falando agora, pastor. Pensa naquela pessoa que se alimenta com o negativo. Ela tem que dizer que tudo é ruim, é difícil. Ela não consegue olhar o bom. Isso para ela, se você conseguir, se tirar isso dela, a vida perde sentido. Então ela precisa começar a ter um sentido do bom, do produtivo. Tudo bem, é ruim a vida que você está vivendo, mas você está vivendo até aqui. O que você aprendeu com tudo isso? Né? Então, assim, primeira coisa, lidar com a pessoa que é negativa, cuidado para você não se sentir desse jeito. Procure sempre olhar quem é você e mudar a sua história. E entender que o outro é o outro e é o que ele aprendeu a ver a vida. Talvez eu possa ajudar ele a olhar um momento diferente. Foi o que eu acabei de falar. Quando a pessoa falou para mim que nunca conseguiu nada na vida, que ela não vai, eu perguntei, quando que falaram? Ela falou, lá atrás, na minha infância, falaram que eu era burra. E aí, conversando com essa pessoa, e aí eu falei, olha, interessante, você nunca conquistou nada na vida, você nunca conseguiu, né? A autocobrança, o nível de autocobrança muito lá em cima, no top, né? E aí eu falei, pois é, você nunca conseguiu, você não conseguiu fazer uma faculdade, você não conseguiu... Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Falei, você chegou numa faculdade, você estudou, você trabalhou a beça, você ajudou sua família e chegou numa faculdade e conseguiu ganhar dinheiro com o que você está estudando, que você estudou, está ganhando dinheiro. E aí? Você nunca conseguiu? Percebeu, pastor? Então, muitas vezes, o que acontece é esse o problema. A pessoa não consegue olhar e alguém ainda fica colocando aquela autocobrança nela. Então,
A realidade para lidar com uma pessoa negativa é, primeiro, respeite o momento dela. Segundo, use a sua parte, olhe quem é você e cuide da sua saúde. Ok? Né? Pastor Elber, 11 horas contigo. e 16 minutinhos. Minha câmera, acho que acabou a bateria aqui, doutor Aguinaldo. 11 horas e 16 minutinhos em Brasília. Tem mais uma perguntinha aqui de um ouvinte aqui do WhatsApp. Pastor Elber, antes dessa pergunta, a sua câmera, acho que acabou a bateria dela aí, sumiu. Foi. Porque a hora está acabando também. Mas vamos lá, para fazer a pergunta. Eu acho que essa é a última pergunta, doutor Aguinaldo. Aí a perguntinha é o seguinte: tem um sobrinho de 16 anos que fala pouco, fica muito no celular. Perdeu o pai com 11 anos. Ela botou entre aspas, esse perdeu aí no caso, acho que o pai separou da mãe na gravidez. Não entendi. Eu acho que o pai tinha separado já da mãe na gravidez e aos 11 anos o pai morreu. Será que é isso? Acho que é isso, né? Ele é bem fechado. Como podemos ajudá-lo? Primeiro, respeitando o cuidado, respeitando, né, essa pessoa, esse jovem. Segundo, conseguindo entrar no mundo dele. Já reparou que a gente só consegue conversar com alguém quando ela nos dá a chave da porta, que a gente consegue entrar na casa, consegue entrar ali? Tenta alcançar isso, né? Se o que for falar é meio pesado, procure alguém para poder ajudar, para poder conversar, e é a melhor forma. Porque qual a informação que ele tem? Qual era o relacionamento? Porque, olha só, essa informação que nós temos, ele vivenciou um momento de separação da família, quando ele não tinha nem nascido, então, né? Se é isso que eu entendi. E depois tem a questão da perda. Então, assim, é o que ele tem de informação, mas como é que chegou essa informação? Como é que ele vivenciou isso? O que foi trabalhado? Então, tem que vivenciar isso com ele, para que ele possa também dizer o que ele sente. Ou talvez só respeitar que a pessoa é assim mesmo, né? Mas ela pode ser visto, pode ser mostrado a ele algo melhor, algo na história dele. Doutor Aguinaldo, 11 horas e 18 minutos em Brasília, 11 e 18 na nossa capital. O senhor consegue ler ali a mensagem que a Lourdes Ribeiro mandou? Bom dia, irmãos! Programa maravilhoso. A vida não é fácil, tem dificuldades, mas convenhamos, é divino viver. Acho que é isso que ela quis escrever. E com Jesus, então, é vitória certa. Sou da PIB de Picos, no Piauí. É a Lourdes Ribeiro que mandou aqui pra gente. Obrigado, Lourdes. Isso aí. Esse aí, pastor, um abração para Lourdes Ribeiro. E é justamente isso, quando a gente tem o prazer de viver, ver que a vida ela é boa, com todas as suas limitações e dificuldades, é o que nos dá motivação para conhecer o novo e viver um dia de cada vez. Vivamos o hoje da melhor forma que você puder viver, né? Cuidando de você, cuidando da sua saúde mental, aprendendo, lendo, buscando filmes importantes, instrutivos, que ele faça. Quero ver aquele filme A Forja. Olha, coisa boa, eu quero saber, estão falando que é muito bom. Tá em evidência. Inclusive o filme tá tendo mais público do que filmes milionários que estão aí no cinema, né? O Coringa, acho que é o Coringa 2. Né? O pessoal tá falando que o filme A Forja tá tendo muito mais público do que o Coringa. Coitado do Coringa. Eu tô ansioso para assistir. Então eu também não assisti ainda não, quero assistir, vou assistir, em nome de Jesus. Bom, 11 horas e 20 minutinhos, doutor Aguinaldo. Sendo assim, né? Dito isso, então... Dito isso, acabamos por aqui, né? Encerramos por aqui, então, né? Quinta-feira que vem, permitindo Deus, estaremos de volta. Então, semana que vem, cuidando da saúde mental na maturidade. Maravilha. Obrigado, querido. Deus te abençoe, bom fim de semana, bom trabalho, bom almoço e até quinta-feira, se Deus quiser. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.